Jesus doeu, mulher insana, ó Galileu. Junto ao poço busco águas e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Com teus olhos me divisas e me livras da armadilha, onde os homens, os maridos, os altares deste mundo, ó Galileu. Junto ao poço busco águas e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Se soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta, és verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, eu te encontrei. Boa noite, já já vamos começar aqui a nossa reunião, nosso estudo da noite. Então vou cantar só mais um trechinho, mais uma música, para a gente iniciar a nossa atividade, tá bom? O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás nos céus, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás nos céus, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, oh, oh.
Muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, podendo abraçar, mesmo que através da internet, o que já é uma grande alegria, a todos os nossos amigos do Boa Nova, de quem nós temos muitas saudades já há um tempo, né, que não nos vemos. Estamos podendo aqui realizar então esse encontro, né, agradecendo já os outros encontros que estão acontecendo há mais tempo, todas as semanas, todos os estudos, né, que tem feito muito bem para todos nós da comunidade espírita, assim como para outras pessoas também, né? Então nós vamos realizar o nosso estudo hoje sobre esse tema, o templo interno, o templo interior, e convidamos todos a fazermos uma prece para começar, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade que sempre nos dá de enxugar nossas lágrimas, de sorrir junto conosco, de abraçar-nos a todos os instantes da nossa jornada. Jornada essa que tem sido muito mais leve, muito mais enriquecedora, muito mais feliz e mais consoladora, graças à presença do Cristo conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos da doutrina espírita, pelas bênçãos do Teu Evangelho e por estes trabalhadores abnegados, desencarnados amigos, nossos protetores, aqueles espíritos familiares e todos que se unem a nós em prece, nas vibrações positivas pela humanidade que passa por seus sofrimentos, por suas dificuldades, mas que passa também intensamente por uma grande oportunidade de aprendizado. Muito obrigado, Mestre, por podermos, nestes instantes, estar juntos com tantos companheiros de diversos cantos, de diversos locais do Brasil e fora do Brasil, nos abraçando, conversando amigavelmente sobre o Teu Evangelho e nos fortalecendo mutuamente através do amor que de Deus emana na terra através de Ti. Muito obrigado e que assim seja. Meus amigos queridos, nós vamos refletir hoje então sobre esse tema que me parece muito oportuno no instante em que a Terra passa por uma situação diferente, né? Além de, a gente geralmente fala difícil, turbulenta, dolorosa, mas em primeiro lugar é uma experiência muito diferente que tem nos proporcionado muitas reflexões, né? Ou ao menos tem nos convidado a muitas reflexões, né? Então, quando eu conversei com o Éder, um abraço, Éder, nós falamos sobre essa reflexão que nos veio logo no início desse período de isolamento, né? Que era conversarmos um pouco sobre a nossa relação com o templo, né? Como tem sido a nossa relação com Deus, como nós temos construído intimamente a nossa relação com Deus nesses períodos em que nós vimos afastados temporariamente, durante algum tempo pequeno, né, que vai passar, mas em que vimos as nossas atividades de trabalho espírita, as nossas atividades como público da casa espírita, como quem frequenta reuniões públicas, como quem aplica passe, ou para quem usufrui também desse benefício fluídico, dessa renovação fluídica também, enfim, em todas as instâncias e fora também do espaço espírita, né? De um modo geral, todos os que frequentam seus templos, né? Nossos irmãos católicos, protestantes, enfim, de todas as outras culturas também,
estão se vendo com essa forma de lidar com a sua religiosidade, com a sua conexão com Deus um pouco modificada, né? Então ficamos a pensar o que essa situação está nos convidando a refletir, qual é o convite de Deus para cada um de nós nesse instante, né? E recolhemos alguns textos para nós lermos aqui de modo muito singelo, né? Como uma conversa mesmo de amigos, que isso é muito bom. Então nós vamos começar refletindo um pouco sobre aquela passagem de Jesus quando encontra na Samaria a passagem da mulher samaritana, né, com Jesus à beira do poço. 2 versículos que logo do início dessa reflexão nos fizeram pensar muito, que estão no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos pegar aqui o texto para falar certinho para vocês. Aqui, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Ok? Aqui. Bom, nessa passagem, Jesus, passando pela Samaria, encontra a mulher à beira do poço, reproduz, né, o mesmo texto evangélico reproduz uma cena que já é registrada através de outros missionários da revelação divina, né? Este encontro à beira do poço já representava a união da humanidade com Deus através deste noivado, né? Em que neste encontro Jesus representa o noivo, que faz a conexão da mulher com Deus, né? Recordando que a Samaria é um ambiente onde um povo dissidente, um povo que tinha muita dificuldade, né, entre os judeus e os samaritanos, né, e que vinha historicamente de várias ocupações com vários deuses pagãos, né, com várias divindades do politeísmo. Quando Jesus conversa com essa mulher, fala sobre os seus maridos, né, que o marido que ela estava agora também ela não tinha satisfação, e os outros 5 também tinham deixado esse certo vazio nela, e a gente sabe que Jesus está falando, né, da mesma palavra, o texto utiliza a mesma palavra para falar dessas divindades que eram adoradas na Samaria, né? Então, em determinado momento, essa mulher fala, mas nossos pais falavam para adorarmos neste monte, e vocês, né, judeus, falam para adorar, que se adora no monte de Jerusalém, no templo de Jerusalém, né? No outro monte. E é o que Jesus responde para ela, que no versículo 23, né, fala que, mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Bom, fica bem claro para a gente, a primeira coisa, Deus é espírito. Então Jesus está falando de muitas manifestações que a gente pode entender fácil, de uma maneira mais simples, assim, né? Manifestações exteriores, né, da religiosidade de então, inclusive, né, falando até dos próprios samaritanos, né, a ideia do Deus único, Israel, a ideia do Deus imaterial exigia, né, pedia uma nova relação, um relacionamento diferente, né? Não que ele ocorresse de fato ainda, né? Mas ele já apontava para um outro tipo de relacionamento do homem com Deus, já que Deus é imaterial. Então, adoração espírito e verdade, ou seja, em espírito, porque Deus é imaterial, e também através do conhecimento das suas leis e dessa verdade como uma luz, né? Quando a verdade é uma luz que se projeta sobre nós, nós vemos a realidade aos poucos da nossa condição,
mas também essa luz sendo projetada sobre o ambiente onde nós estamos estagiando, sobre o contexto da nossa vida, sobre também tudo que o que o futuro nos reserva, as nossas possibilidades, né? Então, o interessante é que Jesus fala que o Pai busca os que assim o adoram. Não somente fala dos adoradores verdadeiros que virão, mas também da busca de Deus por esses adoradores, né? Então nós ficamos pensando em primeiro lugar como é que Deus busca, né? Deus busca esses verdadeiros adoradores, né? Então, se isso se dava através de templos ou de locais onde se cria que Deus ali estava e que nós íamos encontrar com Deus ali, Deus não nos busca somente lá. A nossa reflexão começa aí, porque nós estamos afastados daqueles templos que nós sabemos que não tem essa definição para nós, mas nos faz pensar um pouquinho nisso. Tá? Então nós vamos avançar pensando como tem sido essa migração da nossa atividade espiritual dos centros espíritas, da nossa postura espiritual nos centros espíritas para dentro de casa. Nós sabemos que o templo que nós vamos falar não é necessariamente a nossa residência, é um templo íntimo. Mas esse templo íntimo ele se exterioriza nas nossas ações, nas nossas palavras, né? E em atividades de adoração, de prece, de trabalho que são coletivas, né? Então, como é que tem sido esse processo de nós? Será que nós estamos levando essa reverência, essa adoração a Deus para a nossa casa? Ou será que nós estamos com a saudade como de quem sente falta de algo que é impossível de reproduzir, né? Nós sabemos que não. Vamos avançar então. Há uma passagem que está em Marcos, capítulo 6, versículo 3, é um versículo que fala sobre a multiplicação dos pães, em que depois dos apóstolos falarem para Jesus tudo que eles tinham feito, como eles tinham agido, enfim, ações, né, práticas, Jesus diz para eles: vinde vós mesmos para um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco. Pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. A multidão se aproximava, né? Então esses apóstolos vão demonstrar, como o Emmanuel vai comentar, em alguns momentos uma certa inquietude, né? Uma agitação. Vamos ver o que o Emmanuel vai comentar. O título do comentário é Refugia-te em paz. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas, correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Bom, nós fazemos uma relação aqui, né, desse refúgio que Jesus propõe aos discípulos, aos apóstolos, como fala o texto, com este momento que nós estamos vivendo. Quantos de nós não estávamos nessa correria material em busca daquele mais do mesmo, em busca das nossas realizações materiais no trabalho, em busca de realizações do nosso lazer, em busca de realizações pessoais transitórias, né? Ou mesmo, diríamos, até na atividade do espírito, quantos de nós não estaríamos podendo ter a oportunidade de cair no equívoco do fazer mais, de modo mecânico, de modo que pode
cair num certo automatismo e que perde o sentido da nossa construção interior. Uma vez eu ouvi de um amigo isso, foi muito bom para mim. Eu tinha passado por uma situação difícil, enfim, numa conversa com um companheiro, e eu fiquei triste com aquilo, né? Mas aí eu comentei com ele, falei, olha, mas ele faz tanta coisa, trabalha tanto, tem tantas atividades. Ao que ele me respondeu assim, mas e dentro dele? O que ele está construindo? Será que ele constrói dentro dele da mesma maneira que ele está investindo fora? E a gente vai ver que para isso a gente precisa desse tempo investido, né, dentro de nós. Porque se relacionar com Deus exige esse momento de investigação de Deus fora, né, tentar ter uma relação mais próxima de Deus dentro do sentido das coisas que estão nos acontecendo, mas também um relacionamento de parceria. É uma parceria. Deus cria a gente, continua criando a gente, junto. Como o pai cria o filho e participa das suas atividades, avalia junto com ele, né? Vê se está bom. Na hora da vacina, ele vai tomar a vacina, ele está junto, do lado ali, e toma a vacina junto com ele. Né? Então, Deus é um parceiro que se manifesta através das pessoas, das circunstâncias, falando conosco. E aí a gente pensa assim, Deus está falando pra caramba agora. Deus tem falado muito, sempre falou muito para nós. Né? Mas agora tem coisas que parece que ele está querendo dizer para todo mundo, ao mesmo tempo. Né? E aí Emmanuel continua. Meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Refugia-te no templo à parte dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Bom, muito bacana ele ter falado de justiça e de paz de modo verdadeiro, reais noções que a gente só vai ter dentro desse mergulho íntimo na nossa alma, né? Onde Deus responde silenciosamente para todos nós. Então, se a gente sabe que Deus está falando com a humanidade nesse momento, se eu estou sentindo que tem alguma coisa querendo ser dita para mim agora, essas coisas que Deus está falando também estão me mostrando assim, olha, você acha que está tudo errado, né? Eu ouvi, eu estou aí com você, eu sei que ontem você gritou, falou que está sendo injustiçado, né? Por que essas coisas acontecem, além dessa dificuldade de uma doença que assola o planeta, como já assolou em vários outros momentos, né, gente? Pandemias assim já houveram, né, já aconteceram, só que, além disso, tem outras questões que a gente acha injustas, né? E que a gente percebe o nosso sofrimento íntimo, muitas vezes, que é natural da nossa condição, de pensar assim, isso está tirando a minha paz. Né? Então o Emmanuel fala o quê? Que essas noções de paz e justiça a gente só vai ter dentro da nossa intimidade. Nós estamos até adiantando um pouquinho a coisa, mas porque nos parece assim, ultimamente, nós recebemos, todos nós, notícias, nós recebemos mensagens, e muitas mensagens dessa, por um desejo que é muito natural, né, mensagens que falam assim, uma mensagem que diz que acabou o problema agora, né? Ficamos sabendo do Espírito que falou que já existe uma vacina, ou que nós vamos ser curados amanhã, nossos problemas acabaram, né? Então isso demonstra
sem crítica aos companheiros, né? Porque há outras mensagens que falam no outro tom e numa outra forma de avaliar a situação. Então nós estamos falando mais da nossa leitura, de como a gente vê, do que da mensagem que chega para nós, né? Então, assim, qual mensagem me causa mais emoção? Saber que os bons espíritos estão do meu lado e tentar bater esse papo com Deus mais de perto, para tentar entender o que ele está dizendo, entender de que maneira ele se envolve na minha vida, no processo que eu estou passando, né? Às vezes a gente salta naquela cura rápida, naquela maneira de a gente passar por isso e voltar, né, como se tem falado muito de modo interessante, à normalidade. A famosa normalidade, né? Deus está convidando a gente para não voltar para a normalidade, sem assustar, mas está convidando a aproveitar o momento para reformar nossa maneira de ver. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre adoração, ver um pouco o que o Livro dos Espíritos nos traz nas leis morais, né? A primeira lei moral organizada nessa divisão que Kardec faz, dessas 10 leis morais, onde a gente vai ver um pouquinho disso. Como essa relação com Deus pode ser mais madura, precisa ser mais madura. E nós que temos já condições do conhecimento espírita, condições de falar sobre isso, à luz da imortalidade da alma, da justiça divina através das reencarnações, precisamos começar a enxergar isso com mais maturidade, não é mesmo? Né? Não só por conta da transição planetária, da renovação que a Terra começa a trabalhar, e dos espíritos que estão passando por aqui, mas também, de um modo geral, nas nossas relações, né? Para que a gente não fique revoltado, se achando injustiçado por Deus. Isso é relacionar-se com Deus, né? Então, nós estamos juntinho dele. A gente criou há muito tempo atrás essa relação exterior, né? Longe, onde Deus não participava a princípio da nossa vida, das nossas atitudes e não nos influenciava. Então a gente vai ver, questão 649 de O Livro dos Espíritos. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Maravilha. Seguindo, Kardec vai perguntar sobre a prece, né? Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Então nós vemos aqui o seguinte: aproximar-se de Deus, pensar em Deus, se relacionar com Deus, é querer entender qual é o sentido das coisas que estão acontecendo, gente. É ser parceiro, é ser um filho que está querendo entender os projetos do Pai, porque confia que Deus é todo bondade e amor, é todo caridade e misericórdia para conosco, né? E a gente sabendo que esse momento ele faz parte de um processo de renovação não somente nosso, mas do planeta, né? Mesmo que a gente ignore muitos desses processos, como isso vai se dar, né? A gente sabe que o verdadeiro espírita não é aquele que sabe tudo mais que os outros, né? O verdadeiro espírita, aquele espírita que Jesus espera na sua encarnação que ele faça, é que ele se esforce por domar suas paixões más, por se melhorar moralmente, né? Então esse esforço é que vale. E na adoração, na relação com Deus, o esforço da gente se melhorar é ser mais humilde, né? É começar a ter um pouco mais de humildade para olhar o que acontece, sem blasfemar, sem querer estar fora do processo, e mesmo que com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, procurar os motivos de resignação, como fala muito bem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo Bem-aventurados os aflitos. Essa resignação, quais são os motivos consoladores que a doutrina espírita nos traz? Né? São tantos. Então, a gente começa a ver que há justiça por trás dos acontecimentos, a misericórdia de Deus, né?
E compreender esses processos e esses mecanismos é nos aproximarmos e pensarmos nele, tá? De modo mais maduro. E aqui entra a questão que eu acabei adiantando um pouquinho, né? Sobre essa questão dessas preces, desses desejos, às vezes, nossos. Questão 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Olha que interessante. É interessante porque a prece feita por nós, né, tentando, vamos esmiuçar essa pergunta. Uma prece que a gente faz por nós mesmos, né? A gente pode mudar a natureza da prova que a gente escolheu em parceria, né? Uns escolhem mais, outros escolhem menos, mas a gente pode mudar a natureza das provas e desviar o curso dessa prova. Vamos ver. As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Olha aí, então o que ele está falando? Primeiro, vamos pensar de que existe uma infinidade de desencarnados que cuidam de nós, né, nesse trabalho gigantesco que Jesus governa na Terra, que todos nós temos inúmeros desencarnados velando por nós, torcendo para que nós vençamos os nossos desafios, porque isso que nós estamos passando é um desafio para que a gente saia melhor, mais resistente às dificuldades, como os Espíritos falam no Livro dos Espíritos, além de passando provas e dificuldades pelo nosso passado, preparando o nosso futuro espiritual, né? Quem sabe um divulgador da Boa Nova realmente corajoso, destemido, e que possa ajudar muitas pessoas a verem a vida de outra forma, consolando as suas dores e pautando a vida pelo Evangelho, não precise de mais resistência para as pedras que virão no caminho, né? Então a gente se prepara para experiências que nós nem sabemos ainda. Então a gente tem que... Isso é relacionamento com Deus também, né? A gente está tentando... Olha, pelo sentido que faz a perfeição divina e a providência divina que está sempre nos colocando na melhor situação, com as melhores ferramentas, né? E ainda agindo com a misericórdia de diminuir um pouquinho o peso da nossa mochilinha, né? Do passado, a gente consegue tem a possibilidade de ser mais direto com Deus, de nos relacionarmos mais diretamente, tá? Seguindo, hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Aqui é importante a gente parar um pouquinho, eu acho, porque a nossa relação com Deus e a maneira como a gente pauta essa relação intimamente, como a gente avalia o que Ele manda para a gente, ela de certo modo, ela guia as nossas relações. Então a gente vê que nesses momentos que a gente sabe que a Terra passa por uma dificuldade material, mas que ao lado disso, como a codificação fala, a transição, esses momentos de mudança maior, né, que mudarão a Terra naquilo que ela demoraria mais tempo, às vezes, para mudar, ela é de ordem moral. Ela é de ordem moral. Então, há muitas dificuldades que nós estamos passando que são de ordem moral e que deixam a gente tristes, deixam a gente chateados, às vezes, né? Agora, a nossa prece, quando ela é uma prece vingativa, quando ela é uma prece que quer decidir por Deus o que ele deve fazer, e quando é uma prece que põe o interesse pessoal à frente dela, ela não é uma prece, não nos parece uma prece como
como os espíritos respondem a Kardec, que seja útil e bem feita, né? E além disso, não fortalece aquele que ora e não constitui um resultado eficiente, né? Porque assim, a nossa ingenuidade às vezes a fazer uma prece é que parece que Deus não sabe as coisas, gente, né? Então a gente faz a prece assim. Meu Deus, você ajuda o fulano, porque fulano é muito difícil, ele fala desse jeito, ele corre daquele jeito, e ele tá falando algumas coisas que eu não gosto, e no trabalho dele ele chega atrasado. A prece entregando os outros, né? Então, assim, parece brincadeira, mas neste momento, né, quando homens nos parecerem desequilibrados à nossa frente, tomarem decisões que causam males à coletividade, quando coisas assim acontecerem, a gente pode lembrar do passado, da época do Cristo. Pensa comigo, né? Onde está o Império Romano? Isso é o Emmanuel que fala, né? Cadê? Onde está a grandeza do Império Romano? Os imperadores, onde estão? Aquele domínio violento, a escravidão, né? Por exemplo, onde estão? Onde estão aqueles que perseguiram o cristianismo? Onde estão aqueles, né, que vieram nas suas encarnações e utilizaram seu livre-arbítrio para ferir aqueles que buscavam a renovação através do Evangelho? E aí a gente tem a primeira tendência a pensar assim, eles passaram, né? O Império Romano não existe mais, as instituições se modificaram, as pessoas têm outros nomes hoje em dia como encarnadas, né? A primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Mas muitos destes estão no movimento espírita hoje, são cristãos de outra escola cristã, de outra organização religiosa, enfim, estamos aí convivendo, né? Então Deus espera que nesses momentos de crise a gente precisa ser mais forte ainda na nossa fé e na nossa fé raciocinada, que a doutrina espírita nos proporciona, e na nossa confiança, né? Porque se a nossa prece é revolta, como diz a frase, ela não é útil, não é bem feita e perde o sentido, porque a prece já não é mais uma manifestação da adoração a Deus, quando a gente faz isso, né? E aí os nossos benfeitores espirituais ficam do nosso lado assim, nossa, nós estamos tentando falar para ele acalmar, né? Vamos seguir. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o que do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Olha só, né? Então nós estamos sendo convidados, gente, a olhar isso de um outro modo. Essas situações, não só do que está acontecendo agora, de outro modo. E nos parece que o tema de hoje nos ajuda muito. Porque às vezes, quando nós mesmo tendo a possibilidade de estar nos nossos templos, quando nós temos um relacionamento com Deus que é superficial em alguns momentos, ou que é temporário, ou que só acontece em alguns momentos, ou quando eu vou para a rua, quando eu ia para a rua, né, daqui a pouco a gente está de volta, mas que quando eu saía do centro espírita, eu voltava a ser a pessoa que eu não sou lá dentro, né? Então, essa diferença de vida que nós temos fora do templo e dentro do templo, ela precisa diminuir, né? Mas ela, por mais que seja sincera, não basta nós sermos sinceros e não nos modificarmos, né? Então, o relacionamento com Deus nos ajuda, sendo mais profundo, a sermos mais humildes, aceitar e procurar entender o que está vindo para nós, que é um grande convite de aprendizado, né? E o que eu queria fechar falando, né, é como esse trabalho que nós fazemos, como nós fazíamos nos centros, nos nossos templos e nesses momentos mais específicos, como ele é bonito quando ele vem para dentro de casa, né?
Eu estava fazendo as leituras aqui antes da gente conversar, e fiquei percebendo assim, nossa, todos nós fazemos o culto no lar há tanto tempo, né? Muito tempo fazendo culto no lar. E com essa situação a gente viu assim, nossa, o culto no lar agora cresceu, né? A gente sentiu a necessidade, e é um aprendizado coletivo muito bonito. Eu espero que a gente continue, né, expandindo a nossa relação com Jesus, com os espíritos que nos assistem, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, que muitos de nós, sem perceber, não cuidamos às vezes disso na nossa casa, né? Então, o bonito, né, eu lembro, o livro Jesus no Lar, fala disso, né? Ele fala do culto, primeiro culto cristão que acontecia na casa de Simão Pedro, né? Que Jesus instituiu esse culto porque andava rolando uma fofoca lá, né? Que a gente não faz, né? Mas aquele momento em que o assunto descamba e a gente dá uma desequilibrada, a gente dá uma desanimada, né? A gente percebe a importância da prece e de Jesus dentro do nosso lar. Então a gente separou um trechinho aqui para ler do livro Jesus no Lar, que acho que é bem bonito e nos ajuda a compreender um pouco disso, né? Ó, vamos lá. A paz do mundo, Jesus falando para Pedro, né? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece distante? E Emmanuel, no prefácio do livro, vai falar sobre isso, sobre Jesus como o renovador de cada um nos nossos lares, né? E diz que, atingindo esse ápice de entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser, contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, olha que bonito, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Então, eu só queria deixar claro, gente, que quando a gente está falando do evangelho no lar aqui, é algo maior, é algo que já expande aquilo que a gente está acostumado a falar sobre o culto do evangelho no lar, né? A gente entende que quando o Emmanuel fala isso, e fica até pensando, né, o que os espíritos pensam da gente, fala, nossa, a gente se reúne às vezes uma vez por semana lá na nossa casa, 30 minutos, 20 minutos, para estudar uma passagem, comentar, fazer uma prece, né? Tá junto em família para falar do Evangelho. E esse momento agora, ele nos possibilita, né, que essa nossa relação com Deus mais profunda se exteriorize em trabalho na nossa casa, né? Então, a gente fala isso porque é muito importante, acho que agora, a gente conseguir investir, né, na nossa saúde mental, na saúde do espírito, e contribuir para que aqueles que estão próximos da gente também passem por isso com mais serenidade, né? Então, seja fazendo, como a gente tem feito, né, uma prece diária às 9 horas da noite, aqui no Rio, né? A gente tem o Centro Espírita Seara Fraterna começou a fazer, nós fazemos no mesmo horário, né? Fora o nosso culto no lar, os nossos estudos que estão acontecendo pela internet, as vibrações pelo planeta agora, e trabalhar a nossa relação com Deus neste momento que nós somos convidados a refletir. Acho que essa, como diz a mensagem do Emmanuel no início, né? Essa mensagem que nós ouvimos internamente de Deus, quando nós nos esforçamos por nos colocar junto com Ele, ela vem nos trazer uma outra noção, como a página fala,
dos discípulos que Jesus pediu para que fossem se afastar, que se refugiassem, ela traz uma noção nova de paz e de justiça. Por mais que os momentos sejam duros, sejam difíceis, por mais que nesse contexto cada um de nós viva as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias, naquele dia que a gente não está bem, e aí retoma e volta para o lugar, né? Que a gente viva isso mantendo, através dessa confiança e dessa fé na vida futura, que a gente consiga manter essa paz íntima que Jesus traz. Porque a paz que Jesus traz não é a paz simplesmente do sossego que, graças a Deus, muitos de nós conseguem passar por este momento dentro de casa, com a internet, com ar-condicionado onde está quente, com aquecedor onde está frio, com a geladeira com comida, né? Então, assim, mas não é essa paz que Jesus está falando. A paz do sossego, do conforto e de estar tudo certo, né? A gente está falando de uma paz íntima que Jesus nos proporciona através do sentido do aprendizado que nós estamos tendo na frente, né? Deus como esse grande professor, a escola terra mudando de cenário, mudando para uma escola de um aprendizado um pouco mais complexo, né? Que exige que os alunos se comportem um pouco melhor, né? E a justiça no sentido de nós tentarmos compreender que as dores têm suas causas, que as expiações têm suas causas, mas também, e eu acho que a gente pode focar nesse ponto, que colabora muito para a nossa saúde mental e para esse relacionamento mais correto, no mínimo, diria isso, com Deus, né, mais digno de tudo que nós recebemos, de fazer esse esforço. É um esforço, gente, para que nós oremos e pensemos nos nossos irmãos que são diferentes de nós com mais caridade. Acredito que o Brasil é convidado, né, no momento desse, a mostrar por que recebeu tanto investimento, por que recebeu a doutrina espírita sendo o seu grande berço mundial depois da revelação na França, por que Jesus investiu tanto nesse grupo através do Evangelho, de tantos missionários, de tantos trabalhadores, de tanta coisa que nós recebemos, e nós começamos a entender o porquê que nós recebemos, né? Agora começa assim, foi por isso. A gente tem que começar a usar, né? Então, assim, eu acredito que uma coisa séria que a gente tem que pensar é como nós temos lidado com aqueles diferentes, com aqueles que ainda, em alguns casos, fazem o mal voluntariamente, né? Ou aqueles que fazem equivocadamente, aqueles que tropeçam e retornam para o prumo, e nós mesmos, que tropeçamos também, né? Então, assim, que os nossos pensamentos por eles não sejam de ódio, que não sejam pensamentos de vingança, que não sejam, por exemplo, vou até falar para vocês, essa vida de rede social, de internet, a gente vê isso muito claramente, né? Uma jornalista, um trabalho muito bonito, né? Fez um comentário, uma postagem sobre alguém, assim, e nos comentários ela recebeu um comentário que falava assim, uma pessoa que nunca senti tanta vontade de que alguém não estivesse mais aqui, uma coisa muito forte. A jornalista falou assim, nossa, eu nunca desejei a morte de ninguém, nunca desejei o mal de ninguém, nunca desejei, quando eu critiquei alguém, que alguém sofresse, né? Então, acho que se a gente procura se relacionar mais profundamente com Deus intimamente, sem depender de relacionamentos. Então, o pessoal voltar. Caiu aqui a conexão, mas retomamos. Bom, amigos, então a gente vinha comentando isso, sobre a nossa conexão com Deus mais madura, né, que neste momento em que nós estamos um pouco afastados dos templos,
que nós estávamos habituados a frequentar, que são os nossos centros espíritas, que são tão caros para nós, que a gente ama tanto, né? E que são importantes para nos encontrarmos, são importantes para trabalharmos juntos, para atuarmos a favor dos desencarnados, para atuarmos a favor daqueles que estão querendo a instrução espírita e principalmente o sentimento que o Evangelho já nos proporciona praticar, né? Então fica o desejo de que este momento de isolamento físico não seja um isolamento espiritual, que nós realmente utilizemos essa oportunidade para crescer espiritualmente, para trabalhar mais ativamente no bem, né, do que muitos de nós trabalhávamos antes, e para que Jesus, nas nossas casas, seja mais convidado a estar conosco, né, que nós dediquemos mais tempo e mais esforço, mais energia para que o Evangelho nos guie, nós possamos seguir com ele, bem, passando bem por este momento, que é difícil, mas que está tudo certo e Jesus está conosco. Então a gente vai fechar cantando uma música para a gente encerrar essa live, tá bom? A música que fala de Jesus no lar. Teu lar é a escola da alma, família, oficina do amor. O Senhor bate a porta, senta a mesa, parte o pão, a mensagem da sublime redenção. Teu lar é a escola da alma, família, oficina do amor. O Senhor bate a porta, senta a mesa, parte o pão, a mensagem da sublime redenção. Faz o culto do Evangelho junto aos teus, que o Mestre amigo vem te visitar. Purifica o coração, tem fé em Deus e recebe as bênçãos de Jesus no lar. Teu lar é a escola da alma, família, oficina do amor. O Senhor bate a porta, senta a mesa, parte o pão, a mensagem da sublime redenção. Faz o culto do Evangelho junto aos teus, que o Mestre amigo vem te visitar. Purifica o coração, tem fé em Deus e recebe as bênçãos de Jesus no lar. Teu lar é a escola da alma, teu lar é a escola da alma, teu lar é a escola da alma.
Gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Por fim, não custa lembrar, fiquem em casa, leiam em casa, fiquem com a família em casa, fazendo as suas preces, trabalhando ativamente, mas cuidando do corpo nosso e também dos outros, né? Que estão aí, alguns precisando trabalhar e atuar nas suas profissões. Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.